Olá pessoal, estamos de volta, dessa vez com a semana 4 do PET volume 4 aqui para o segundo ano. Vamos falar sobre coesão e coerência, uma temática super pertinente e que sempre cai nas provas de vestibular e concurso. Antes de iniciarmos, vocês já sabem, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, ativem as notificações para que vocês possam acompanhar toda a aula que for postada. Também nos sigam nas nossas redes sociais, lá no nosso Instagram vocês ficam por dentro de cada novidade fresquinha que preparamos para vocês. Eu sou a Mari, eu sou professora de língua portuguesa aqui do Escola Online e a nossa aula começa após a vinheta. Muito bem, pessoal, coesão e coerência. O PET traz para a gente já de cara, né, um texto com uma apresentação do que é cada um dos elementos. A coesão é a ligação entre as partes do texto, palavras, expressões, frases, parágrafos, por meio de determinados elementos linguísticos. Com ela, fica mais fácil ler e compreender um texto. Então, eu gosto de falar com os meus alunos, vocês lembram lá daquelas peças de encaixe tipo Lego? É a mesma coisa da coesão. A gente tem que ir encaixando de forma perfeita para que tudo possa, né, lá no meu Lego, eu possa construir aquele objeto, né, a construção que eu queira fazer. Então, eu vou encaixando as pecinhas umas nas outras para sair tudo perfeito. Assim também é o texto. Na coesão, eu vou encaixar uma coisa na outra, dando um sentido perfeito, né, fazendo uma ligação, uma conexão entre as minhas ideias. Então, veja aí um exemplo de texto coeso. Último recurso. Quando fazemos tudo para que nos amem e não conseguimos, resta-nos um último recurso, não fazer mais nada. Por isso, digo, quando não obtivermos o amor, o afeto ou a ternura que havíamos solicitado, melhor será desistirmos e procurar mais adiante os sentimentos que nos negaram. Não fazer esforços inúteis, pois o amor nasce, ou não, espontaneamente, mas nunca por força da imposição. Às vezes, é inútil esforçar-se demais, nada se consegue. Outras vezes, nada damos e o amor se rende aos nossos pés. Os sentimentos são sempre uma surpresa. Nunca foram uma caridade mendigada, uma compaixão ou um favor concedido. Quase sempre amamos a quem nos ama mal e desprezamos quem melhor nos quer. Assim, repito, quando tivermos feito tudo para conseguir um amor e falhado, resta-nos um só caminho, o de mais nada fazer. Nossa, profundo, hein? O lance aqui era falar sobre coesão, mas olha que reflexão para a vida, hein? Fica aqui a dica. Muito bem, cada um desses elementos que estão marcados em negrito, eles compõem a coesão de um texto, tá? Eles compõem a ligação, eles dão as noções de tempo, de soma, de condição, de contradição, todas essas ideias são expressas através desses mecanismos. Além disso, nós ligamos sem fazer repetições dentro do texto, porque as repetições são uma forma de deixar o nosso texto sem coesão. Tá? A gente faz uma leitura de um texto com muita repetição, o texto fica maçante, fica pesado, o entendimento pode ser prejudicado, então a coesão está aí para isso. Ligar uma ideia na outra, com os seus objetivos, né, certeiros, e também evitar a repetição nos textos. Já a coerência é a relação semântica que se estabelece entre as diversas partes do texto. Lembrem-se lá que semântica tem a ver com sentido, criando uma unidade de sentido. Está ligada ao entendimento, à possibilidade de interpretação daquilo que se ouve ou se lê, enquanto a coesão está para os elementos conectores de ideias no texto. A coerência está para a harmonia interna do texto, o sentido. A coesão e a coerência são bem amigas, andam sempre juntas e lá na competência 4 do Enem, elas são cobradas juntas, tá? Mas pode haver situações em que elas estejam separadas. Observe, um texto coeso e incoerente. Os jornalistas se comprometem a divulgar artigos políticos de maneira polida e imparcial. No entanto, eles comumente afligem a opinião daqueles que se empenham em ter um cerne ou um ponto de vista menos fundamentalista.
do que o texto fala mesmo. O elemento coesivo, no entanto, estabelece uma relação de oposição com o quê? Com o fato de os artigos ou os jornalistas afligirem a opinião de quem? Dos leitores, dos jornalistas ou dos artigos políticos? Percebe que há uma confusão que gera uma incompreensão do texto. Desculpa, era uma pergunta. Percebe que há uma confusão que gera uma incompreensão do texto? Logo, podemos dizer que não houve coerência, apesar de ter havido coesão. Então, olha, eu vou colocar um exemplo bem prático. Estava eu corrigindo uma redação de uma narrativa de um aluno meu, e aí, que ia fazer um concurso aqui em Juiz de Fora para uma escola, para entrar no ensino fundamental da escola. E aí era uma narrativa, a cobrança do concurso era narração. E aí era para fazer uma narrativa de aventura, tá? Isso era um treino, nem era a prova em si. Era para fazer uma narrativa de aventura entre o personagem principal, que deveria ser o próprio narrador, com amigos. E aí começou muito bem, situou muito bem, fez a estrutura da narrativa direitinho, usou o narrador, personagem como foi pedido, colocou lá aquela situação inicial, complicação, clímax e desfecho, ótimo. Mas no meio do clímax ali, em determinado momento, as ligações estavam bem feitas, as repetições não existiam, mas em determinado momento, o clímax da história era que durante a noite eles foram acampar, né, numa floresta, e à noite eles resolveram desbravar a floresta, ficaram perdidos e de repente se depararam com um urso polar. E aí, apesar de o texto ter coesão, né, ter ligação entre os elementos todos, ficou incoerente, porque como que aparece um urso polar no meio da floresta? Tá? Se ele não tivesse colocado polar, tivesse colocado só urso, beleza, mas colocou polar. E aí polar remete a gelo, não tem nada a ver com floresta, enfim. Então, compromete a coerência, ok? Um texto incoeso, tá? Sem ligação, mas é coerente. Chinelos, vaso, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. Creme para cabelo, pente, cueca, camisa, abotoaduras, calça, meias, sapatos, gravata, paletó. Carteira, níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço. Relógio, maço de cigarros, caixa de fósforo, jornal. Mesa, cadeiras, xícara e pires, prato, bule, talheres, guardanapos. Quadros, pasta, carro. Cigarro, fósforo. Mesa e poltrona, cadeira, cinzeiro, papéis, telefone, agenda, copo com lápis, canetas, blocos de notas, espátulas, pastas, caixas de entrada, de saída, vaso com plantas, quadros, papéis, cigarro, fósforo. Bandeja, xícara pequena, cigarro, fósforo. Papéis, telefone, relatórios, cartas, notas, vales, cheques, memorandos, bilhetes, telefones, papéis. Relógio. Mesa, cavalete, cinzeiros, cadeiras, esboços de anúncios, fotos, cigarros, fósforo, bloco de papel, caneta, projetos de filmes, xícara, cartaz, lápis, cigarro, fósforo, quadro negro, giz, papel. Mictório, pia, água, táxi, mesa, toalha, cadeiras, copos, pratos, talheres, garrafa, guardanapo, xícara. Maço de cigarros, caixa de fósforos, escova de dentes, pasta, água. Mesa e poltrona, papéis, telefone, revista, copo de papel, cigarro, fósforo, telefone interno, externo, papéis, prova de anúncio, caneta e papel, relógio, papel, pasta, cigarro, fósforo, papel e caneta, telefone, caneta e papel, telefone, papéis, folheto, xícara, jornal, cigarro, fósforo, papel e caneta. Carro, maço de cigarros, caixa de fósforos, paletó, gravata, poltrona, copo, revista, quadros, mesa, cadeiras, pratos, talheres, copos, guardanapos, xícaras, cigarro e fósforo. Poltrona, livro, cigarro e fósforo. Televisor, poltrona, cigarro e fósforo. Abotoaduras, camisas, sapatos, meias, calça, cueca, pijama, espuma, água. Chinelos, coberta, cama, travesseiro. Galera, vamos falar. Ótimo. Que texto cansativo, hein? Que repetição, que coisa maluca. Mas não deixa de ser coerente, porque apesar de ser construído apenas com palavras, em sua maioria substantivos, né, em alguns momentos aparecem alguns adjetivos ali, mas em sua maioria substantivos, numa ordem, eu consigo imaginar
o que está acontecendo nessa possível história. Tá? Chinelos, vaso, descarga. Pô, o cara deve ter acordado, né? Calçou o chinelo, foi no banheiro, deu descarga, abriu a torneira da pia, lavou a mão, lavou o rosto, mais água, pegou a escova de dente, pegou o creme dental, molhou, escovou, fez espuma, passou o creme de barbear, pincel, enfim, eu consigo pensar. Bom, tomou um café, depois ele foi pro trabalho, do trabalho ele foi para mais trabalho, parece. O cara fuma o tempo inteiro. A gente sabe que ele é do sexo masculino, porque ele usa cueca aqui, né? Tá falando de cueca, abotoadura, gravata. A gente supõe, né? Nós temos também a questão do cigarro. A gente sabe que ele é um fumante muito assíduo. Enfim, a ideia, eu consigo entender mais ou menos a sequência da história, tá? Mas ele é incoeso porque ele não tem os elementos de ligação, fica pesado, fica cansativo, uma coisa que poderia ser resumida numa narrativa simples, acaba se tornando cansativo, certo? Perceba então que não houve nenhum elemento conectando as frases, houve apenas justaposição delas. Realmente não houve coesão, mas houve total coerência, pois as frases mantêm relações de sentido. A incoesão, ausência de elementos conectores ou referenciadores, não prejudicou o sentido do texto, ou seja, a coerência. Agora, então, vamos treinar o uso da coesão e da coerência. Galerinha, seguinte, produzir texto. Nós temos aí uma única atividade, que diz o seguinte: escreva um texto opinativo. Normalmente, o texto opinativo, nós pensamos no texto dissertativo, argumentativo. Em que você discuta as consequências da violência urbana, temática, as consequências da violência urbana no Brasil. Os textos abaixo são para motivar a sua escrita. Atente-se para a coesão e para a coerência do seu texto e escreva-o na modalidade formal da língua portuguesa. A atividade nada mais é do que a produção de uma redação, onde vocês vão mostrar, né, que vocês têm domínio dessas ligações e do sentido do texto. Texto 1. Norte e Nordeste têm os maiores aumentos nas taxas de homicídios. Nós temos um gráfico, né, que fala pra gente aqui, ó, variação percentual na taxa dos homicídios. Pessoas negras são vítimas de 7 a cada 10 assassinatos. Cresceu o homicídio de pessoas negras, olha, não negros, menos 12,2%, negros, mais 18,2%. Jovens morrem ainda mais cedo. Em 2005, 25 anos. 2015, passou para 21 anos. Temos um texto 2, que diz o seguinte: a violência urbana tornou-se um problema social grave em todo o país a partir dos anos 90. Nessa época, a falta de planejamento urbano e o tráfico de drogas fizeram eclodir guerras nas periferias das cidades. Segundo o mapa da violência 2012, elaborado pelo Instituto Sangari, eu acho, o número de assassinatos no país passou de 13.910 em 1980 para 49.932 em 2010, correspondendo a um aumento de 259%, ou equivalente ao crescimento de 4,4% ao ano. O número é superior a países em conflitos, como Iraque e Afeganistão, e comparado a nações africanas e caribenhas com governos e instituições jurídicas precárias. Na América do Sul, somente Venezuela, 45,1%, e a Colômbia, 33,4%, possuem taxas maiores. Entre as principais causas da violência estão fatores sociais: pobreza, falta de educação e moradia, despreparo das polícias, lentidão da justiça e superlotação dos presídios. E aí, você tinha que escrever uma redação, um texto opinativo, com base nesses textos motivadores. Eu trouxe como sugestão de resposta mais um artigo aqui, tá? Que vocês podem conferir aqui nesse link, onde fala sobre a questão da violência urbana no país. Lembrando que a estruturação do texto, né, no primeiro parágrafo, normalmente, nós introduzimos o tema, né, falamos sobre a temática e nos posicionamos a respeito do assunto. É ali que você já demonstra a sua tese, seu ponto de vista, aquilo que você vai defender, né, sua opinião.
Segundo e terceiro parágrafos, nós mostramos os argumentos que vão defender o nosso ponto de vista, que vão comprovar o nosso ponto de vista. E no quarto parágrafo, nós elaboramos a nossa conclusão. E aí, eu trouxe mais ou menos uma ideia para vocês estruturarem. No primeiro parágrafo, vocês podem começar definindo o que é violência urbana, como ela se perpetua na sociedade, né, fazendo uma alusão histórica, de repente, né, de como ela vem desde quando vamos dizer assim, o boom da violência, né, como ela vem crescendo no país. Citar, por exemplo, o filme Tropa de Elite, que mostra a realidade na cidade no que diz respeito à violência, ou outro filme ou uma série que vocês tenham assistido que tenha essa temática. Citar que essas questões, né, que essa questão traz vários problemas para o indivíduo que vivencia e para a sociedade como um todo, e fecha ali o seu parágrafo dizendo que as medidas precisam ser tomadas para combater as causas e, consequentemente, abrandar os efeitos desse mal que assola o Brasil. No segundo parágrafo, nós citamos o nosso primeiro argumento. E eu coloquei para vocês como sugestão. Citar como primeira consequência danosa, né, a respeito da violência, a primeira consequência danosa que nós temos para o indivíduo que vivencia uma situação de violência, por exemplo, são, além dos danos físicos, os danos psicológicos. Mostrar que esses fatores comprometem a qualidade de vida do cidadão vítima de violência, que pode desenvolver problemas como depressão, transtorno do pânico, tá? Provocam, então, impactos na saúde pública também, uma vez que mais pessoas procurarão atendimento médico para tratar possíveis problemas físicos e ou psicológicos decorrentes da violência sofrida. Então, há um aumento aí de procura, né, por médicos, enfim, isso pode comprometer lá a saúde pública, pode encher a saúde pública. No terceiro parágrafo, nós apresentamos o nosso segundo argumento. Vocês poderiam colocar em segundo lugar e citar ali uma outra possível consequência, né, dos efeitos aí da violência urbana, o atraso no crescimento econômico das regiões, pois o medo e a sensação de insegurança mudam o comportamento dos indivíduos, podem prejudicar, por exemplo, o investimento no país, porque outros países ou empresas podem ter medo de investir no país com tamanha violência. Então, a gente pode abordar aí vários aspectos. E no quarto parágrafo, a gente fecharia, iniciando com um conectivo de conclusão, já para mostrar de cara que você está fechando seu texto, do tipo, portanto, e aí aponta ali as medidas que devem ser tomadas para que essas consequências da violência urbana no Brasil sejam mitigadas, ou seja, sejam extintas, ou sejam abrandadas, tá? Mostrar como se pode realizar, como, por exemplo, o governo federal, através dos ministérios, pode elaborar pesquisas estatísticas que identifiquem os tipos e as causas de violência nas diferentes regiões do país, para, a partir, então, desses dados, desenvolver projetos, né, para solucionar os problemas identificados. E aí você fecha o parágrafo, mostrando que, dessa forma, do jeito que você apresentou lá, os índices de violência diminuirão, uma vez que os projetos sociais trarão mais melhorias, de modo que as pressões de uma vida cheia de adversidades, como retrata o cinema, né, no caso, como visto no filme Tropa de Elite, você pode retomar, se você tiver citado lá em cima, deixarão de ser um fator propagador de violência, tá? É uma ideia, ok, gente? Vocês vão construir cada um o seu, tá? A gente também não pode pensar que todo mundo vai copiar o mesmo texto. Eu faço o texto aqui, todo mundo copia o mesmo texto, que vai ser engraçado, né? Mas vocês vão ter aí ideias do que vocês podem utilizar na montagem textual. Temos textos motivadores que podem ser usados. Dei mais um link aí para vocês que vocês podem pegar ideias ali para argumentar. Enfim, tudo muito tranquilo. O mais interessante aqui é mostrar a coesão e a coerência, as ideias ligadas e o texto fazendo sentido, ok? Essa é a grande proposta. Então é isso para a aula de hoje. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês aqui. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário, manda aqui que eu volto e ajudo vocês na hora de vocês produzirem, né? Se surgir alguma dúvida, é só comentar aqui
que eu esclareço para vocês, beleza, pessoal? Então é isso e até a próxima semana.